Bom, eu iniciei a gravação, tá? Eu tenho um ícone vermelho aqui no canto superior esquerdo, gravando. Então, assim, só para vocês saberem que a reunião está sendo gravada, consequentemente o áudio também e o chat. Dois minutos. Será que a gente espera mais um pouquinho? O que vocês acham? Acho que dá 5 minutinhos, não? Acabar de entrar, né? Eu acho que sim. Ontem também nós fizemos a mesma coisa. Esperamos ali 5 minutinhos, deu certo. Acho que para quem entra no celular tem que baixar aplicativo, né? Sim, a mesma coisa. Bom esperar um pouquinho, né? Mas não podemos atrasar muito, porque nós temos a ação cultural. Então a gente não pode atrasar muito. Pois tem música. Tem uma opção interessante, eu vou contar para vocês, assim, não sei se vocês já experimentaram, que eu ainda não testei. A gente pode participar por telefone. Você liga para um número e vai participar com áudio. Eu achei isso interessantíssimo, mas ainda não experimentei. Para quem não tem internet, mas tem a linha, é só usar o número. Muito legal. Gente, a tecnologia veio para ficar, né? Pois é. Mas eu tô até fazendo votos, quem sabe fica um pouquinho, viu, Delma? Porque também tem coisas que é tem coisas que é interessante, né? Da tecnologia. Não, a tecnologia tem que ficar, ela vai ficar. Tem coisa que vai ficar. Pois é. Que é interessante, que é bom, né? Realmente. Já até acostumou, né? Ué. Exatamente. Evita trânsito, né? Poluição. Exatamente. A Gia entrou, Fernando, meu Larissa. nosso aluno, na verdade, né? Oi? Larissa entrou também. Larissa. Edivar. Estão me ouvindo? Tá baixinha. Tá baixinho, professora. Tá muito baixo. É porque eu não consigo entrar na tela, tá? Mas só para dar um oi para todo mundo, tá? Oi, Sônia. Sim. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Sônia. Boa noite, professora. Isso aí, tudo de bom. Boa noite. Tá. Eu não consigo entrar no vídeo porque é aquela história de ontem. Oi, professora Sônia. E aí, tudo em paz? Você ontem me desculpe, mas estava na reunião com a reitora depois dos desdobramentos. Não dei conta de acompanhar você, não. Não dei conta. Depois você tem que me contar como é que foi ontem. Oi. Só um minutinho, gente. Professora Sônia, a senhora está na escola? Estou. Tá, eu vou em cima, eu vou ver se a gente melhora o som da senhora. Tá muito baixo, tá? Eu vou subir. Só um minutinho.
mais eu ouvi. Gente, vamos começar então? Já são 7h05? Pode encostar lá. Podemos? Gente, boa noite. Então, nós vamos dar início a mais uma roda de conversa, né? E ao fechamento da Semana Brasileira de Enfermagem. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Meu nome é Alexandra, eu sou enfermeira e professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG. Eu agradeço imensamente o convite e é uma honra participar desse momento aqui com meus colegas e mediar a discussão sobre os desafios da enfermagem frente à pandemia, né, de Covid-19 no contexto da atenção primária. Nós estamos aqui com as professoras Delma, Simão, Érica Dumont e Sheila Lactin, que são referências da nossa escola na atenção primária à saúde. Eu agradeço a participação de vocês, todas também do Departamento M. Eu considero essa conversa uma grande responsabilidade, né, que é falar sobre os desafios e as potencialidades da enfermagem na atenção primária, nesse momento que é de grandes incertezas, né, e de reorganização das nossas práticas nesse cenário de enfrentamento. E a principal razão disso é que a gente precisa considerar o lugar da atenção primária, principalmente porque 80% dos casos de Covid vão ser leves, né? E o enfrentamento vai ser por meio da atuação da estratégia de saúde da família, com tudo aquilo que a gente preconiza, né? Que é o conhecimento do território, a vigilância, o acesso, o vínculo, né, entre os usuários e a equipe, e ainda a educação em saúde, né? Que a gente vai ter o atributo da orientação comunitária, que é primordial nesse momento. Em todos esses processos, a enfermagem tem um papel de destaque, né? Além disso, um aspecto importante desse enfrentamento é que a proteção e a prevenção, né, que são isolamento social, distanciamento, uso de máscaras, higienização das mãos, a gente tem que orientar a população com relação a isso. Então, a gente precisa fazer uma educação em saúde exaustiva mesmo, junto às comunidades, e a atenção primária é um espaço privilegiado para isso. E além de ser um espaço privilegiado para isso, é um espaço de redução de riscos, porque em grandes crises como essa, crises sanitárias ou econômicas, né, a gente tem uma grande vulnerabilidade social, e esse é um fator muito importante para ser considerado não só na pandemia, mas para todos os problemas de saúde. Então, a gente tem que reconhecer os atributos da APS nesse contexto, né, e ainda pensar em estratégias para manter a continuidade dos cuidados. E, além disso, vão existir problemas futuros relacionados ao isolamento social, relacionados à saúde mental, ao alcoolismo, né, a própria violência doméstica, que a gente está vendo aí aumentando os casos de violência à mulher, né? Então, tudo isso já vai se somar aos problemas que a gente vivencia hoje na APS, né? Então, são tempos que a gente precisa rever e reinventar nossos processos de trabalho. Diante disso tudo, né, a atenção primária ela tem problemas crônicos de financiamento, de gestão, assim como o SUS, né? E, além disso, a gente está vivenciando uma crise política que vai impactar muito na questão do Covid. Então, mas mesmo com todos esses entraves, né, que a gente tem tido ao longo dos anos, a atenção primária à saúde ela tem alcançado resultados positivos e bons indicadores, né? E, principalmente agora, no contexto da epidemia, a gente tem tido reconhecimento no âmbito internacional por causa disso. Então, nossa conversa hoje vai trazer aspectos gerais dessa discussão para a atenção primária, né, e especificamente nas áreas de saúde da mulher, da criança e do adolescente,
E, por fim, nós vamos trazer as ações que a Escola de Enfermagem tem realizado no enfrentamento ao Covid, no âmbito da atenção primária, junto às comunidades e aos profissionais de saúde, né, na perspectiva de integração ensino, serviço, comunidade. Então, a gente se organizou da seguinte forma: cada uma das apresentadoras vai ter 15 minutos e a gente vai reservar os 10 a 15 minutos finais para discussão e perguntas. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para a professora Sheila. Olá. Boa noite, gente. Obrigada, viu, Alexandra, pela apresentação, né? Tem várias coisas que você colocou que eu quero voltar a discutir também. Agradecer pelo convite, né, por estar participando aqui nesse momento, assim, que é um momento muito importante, né? Acho que a gente pensou nessa Semana da Enfermagem no Bicentenário como algo muito grandioso, né, com muitos abraços, muitos elogios, apertos de mão, né, muito carinho presencial, mas eu acho que o que é possível a gente fazer nesse momento de distanciamento, né, são reuniões como essas, mas sem perder, né, essa afetividade, né, esse carinho que a gente nutre, né, um colega pelo outro, né, e pela nossa profissão, que é a enfermagem. Então, vou deixar aqui um abraço, um carinho, né, um aperto de mão, um beijinho, o que vocês quiserem, né, cada um aceita um tipo de carinho, né. E então gostaria de começar falando um pouco sobre isso, né? Que a gente pensou quando a gente idealizou, né, no nosso ideal a Semana da Enfermagem, ela era de uma forma, e aí essa pandemia nos fez pensar de um outro jeito. Eu vou colocar aqui minha apresentação para ficar mais fácil de acompanhar. Aqui, dá um tempinho para ela aparecer aí para vocês, né? Quando já tiver aparecido, vocês me dão um ok, por favor, para eu ter certeza que ela já está na tela. Vamos ver aqui. Está na tela, gente? Todo mundo está vendo? Tá? Então tá bom. Então, né, essa apresentação aqui, eu tenho aqui alguns slides para seguir, né, porque eu acho que fica mais fácil à distância as pessoas verem. Então, quando estiver dando meus minutinhos, Alexandra, peço que você me avise, porque eu fiquei sem... Apesar que eu posso pôr o celular aqui, né? Que eu fiquei sem o relógio do computador aqui para me orientar o tempo. Bom, então deixa eu passar aqui. Então, assim, eu queria começar falando um pouco, né, sobre o pano de fundo que essa epidemia chega no Brasil, né? O que essa epidemia encontrou aqui quando ela chegou na pandemia, né? O que ela encontrou no Brasil, né? Ela encontrou, né, um SUS que a gente tem muito orgulho de tê-lo, né, um SUS que ele é um sistema forte, um sistema que não exclui, né, um sistema que tenta abranger aí a maior parte, né, abranger toda a população, né, que é essa ideia do SUS, mas um SUS que ele está, né, sucateado pelo esse subfinanciamento que é crônico, né, e que a gente viu agudizar essa crise do SUS, desse sucateamento crônico, por meio dessa emenda 95, né, que tirou essa emenda constitucional 95, que congelou os gastos, né. Então, ele chega no Brasil, né, com o SUS com essa dificuldade, né, que o subfinanciamento coloca, né. Dentro de um país continental com muitas iniquidades regionais, que também é algo que a gente já tem, né, já é algo que está no Brasil, essa desigualdade social. E quando eu falo desigualdade, não é só de acesso ao serviço de saúde, mas eu estou dizendo de trabalho, de vida, né, de formas de viver e de formas como as doenças e os enfrentamentos da doença são possíveis, né. Então ele chega nesse cenário e dentro desse cenário ele aflora algumas discussões, né, e algumas discussões muito importantes, como a valorização desse SUS, que mesmo com esse sucateamento, ele tem dado respostas, né? Ele tem sido robusto no sentido de acolher, no sentido de tentativas de enfrentamento a essa pandemia, né? Então, inclusive a gente tem visto, né, ele ser discutido na mídia como algo muito positivo, né? E ele é uma política social que a gente pode dizer muito bem sucedida, com essas várias dificuldades, mas muito bem sucedida. E também um reconhecimento da enfermagem, né? Nesse ano nosso de bicentenário, em que a gente pensava, né, em outros tipos de manifestações, e a pandemia nos trouxe essa forma de manifestação que é a que a gente está fazendo agora, né? Por exemplo, a gente teve essa manifestação dos nossos colegas em Brasília, que eu acho que emocionou a todos nós, né?
com a questão que eles representaram, né, os colegas que faleceram de Covid, e isso foi realmente muito emocionante e chama muito a atenção, né, para as questões da enfermagem, que são questões que também são cronificadas, né? Então, quando a gente está falando dessa enfermagem, está falando de uma enfermagem que tem necessidade urgente de respostas a algumas demandas, né, como a jornadas de trabalho reduzida, várias lutas que a profissão, né, que nós buscamos como profissionais, né? Então, acho que o Covid, ele vem dentro dessas questões que a gente já tinha postas, né, que já eram, né, nossas mesmo, e traz, e acho que ajuda a gente a amadurecer algumas discussões. Então, acho que isso é importante a gente pontuar, né? Dentro do trabalho da enfermagem, eu quis discutir um pouquinho a questão desse avanço da precarização do trabalho do enfermeiro, né, dos técnicos auxiliares de enfermagem, né? Fazer aqui ainda em tempo, né, meus parabéns aos técnicos e auxiliares, né, que hoje é dia, né, do técnico auxiliar de enfermagem, né, que eu não falei na abertura, mas lembro deles com muito carinho. E principalmente essa categoria, né, de auxiliares e técnicos de enfermagem vem sofrendo com a precarização, né, e essa precarização, ela tem que ser muito combatida nesse momento do Covid, por exemplo, porque ela acaba dificultando o acesso dos profissionais de enfermagem a apoio, né, ao apoio trabalhista, né, de, por exemplo, ter alguma doença, alguma questão ligada relacionada ao Covid e não ter esse apoio por conta da precarização do trabalho, né? Uma multifuncionalidade, a gente já tem relatos de colegas que têm, né, que são da atenção primária e têm sido deslocados para outros níveis de atenção, né? Sem o devido treinamento, que os treinamentos agora, né, são mais à distância também, né? A prontidão, que é essa coisa de manter um horário de trabalho mais do que uma carga de trabalho maior do que já tinha, né? Então a gente está vendo aqui no Brasil o aumento da carga de trabalho, de horário mesmo de trabalho, contrariamente à recomendação de diminuir essa carga de trabalho, né? E acho que uma coisa bem interessante que vem um pouco na contramão disso, não na contramão, né? Mas vem junto do que eu estou dizendo, que são as ações de apoio, né, aos trabalhadores da enfermagem. E essas ações, por exemplo, do COFEM, dos CORENs, né, que tratam de fiscalização com maior rapidez, né, de exigir uma resposta mais hábil, né, dos locais de trabalho, né, de abrir linhas de atendimento de saúde mental para os enfermeiros, auxiliares técnicos, inclusive compras de EPI, né, para proteção dos nossos colegas que estão na linha de frente. Então, a gente também tem algumas iniciativas de apoio interessantes. Eu trouxe, né, esse que hoje a gente compartilhou lá no nosso grupo, né, que é o jornal do COFEM, de hoje mesmo, esse jornal. E aí ele traz, né, um número para a gente que é triste, né? Nós somos 2,3 milhões de profissionais de enfermagem, 77% de técnicos e auxiliares, metade dos profissionais de enfermagem estão na linha de frente do Covid, né? Então 1.100.000, 80% são mulheres, né? E aí, né, o Brasil é o que lidera com o maior número de mortes por Covid, né? 137 óbitos dos colegas de enfermagem, né? No mundo inteiro são 360. Então, com o avanço da epidemia, a gente pode ver esse panorama piorar se a gente não tiver ações de medidas de proteção desses colegas, desses profissionais, né? Então, aí, no Sudeste, obviamente, né, tem a liderança dos casos também, de mortes e de casos, né, de Covid. E aí a gente precisa discutir muito que a enfermagem brasileira tem essa particularidade, né, de ter essa divisão de classe dentro da própria profissão, né? Então a gente tem enfermeiros, técnicos auxiliares e possivelmente o adoecimento maior dos técnicos e auxiliares que estão, além de estar na linha de frente, tem uma desigualdade muito grande, né? Vivem, né, em condições mais precárias, né, de trabalho e de vida que os enfermeiros. Então, isso são coisas que a gente precisa discutir também, né? E aí, uma coisa que eu trouxe, porque eu tenho acompanhado algumas discussões, e eu acho que seria interessante a gente pensar, que é essa questão do pacto federativo dentro do SUS, né? O que cabe a cada ente federativo dentro das ações do Covid ou de qualquer planejamento de saúde, né? Por que eu trouxe isso? Porque a gente tem tido aí algumas discussões e desencontros, né? Atualmente, inclusive, a gente está sem ministro da Saúde, né? Então, a gente tem tido aí alguns desencontros
alguns não, acho que muitos encontros sobre como vamos enfrentar a Covid, né? Não tem, então, cabe ao governo federal fazer esse planejamento estratégico nacional, né? Com cooperação técnica dos estados e municípios. E aí, o governo estadual e o governo municipal, eles vão promover essa descentralização e realizar essas ações nos âmbitos municipais e estaduais, né? E por que eu estou discutindo isso aqui numa aula de atenção primária, né? Porque a atenção primária, ela é dentro do serviço de saúde, ela fica a cargo do governo municipal, né? É o governo municipal que faz a gestão da atenção primária. E a atenção primária, ela tem essa capilaridade, então ela vai para muitos lugares, ela está presente em muitos lugares. E dessa forma, o governo municipal ele tem chances muito maiores de fazer um diagnóstico mais preciso, de discutir essas necessidades dos territórios, né? E com isso propor medidas mais assertivas, né, em relação ao enfrentamento e contar com o apoio do governo estadual e do governo federal. O que a gente tem visto é que o governo estadual e municipal têm feito o enfrentamento dessa epidemia, inclusive com medidas muito impopulares, como a questão do isolamento social, né, que a gente tem acompanhado. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem, né, o caso da prefeitura, que até, acho que foi ontem, os professores da UFMG, representado por um grupo de professores, levou um abaixo-assinado, né, uma carta de apoio ao prefeito, em que discute a questão do isolamento social, a necessidade desse isolamento social, né. Essa carta foi assinada por 947 colegas da UFMG, se eu não me engano, porque a gente pensa que todas as questões, elas devem ser pautadas, né, técnicas e cientificamente, né? E nesse momento, cientificamente, isolamento social ainda é a melhor forma da gente prevenir, já que a gente não tem vacina, já que a gente não tem medicamento. Então, fica ao ônus do governo municipal e estadual discutir e implementar essas políticas, dada as dificuldades, né, de discussão com o governo federal. Então, diante disso, a gente vai pensar em ações mais macro, né, mais macropolíticas e macroeconômicas, como a aquisição de equipamentos, de leitos, de respiradores, medidas farmacológicas, que são extremamente importantes e são, né, imprescindíveis nesse momento. E a gente tem uma experiência interessante, que é o consórcio dos estados do Nordeste, né, já que é um lugar que tem uma desigualdade muito grande, né, tem uma questão financeira importante. Então, eles fizeram um consórcio, lembrando que esse consórcio ele já está previsto nesse pacto federativo, mas o Covid fez com que esse consórcio fosse mais, a gente tivesse um êxito maior no consórcio desses governadores do Nordeste para a aquisição desse tipo de material, né? E aí, a gente tem também algumas questões que são importantes realizar, que aí que são bem pautadas na atenção primária à saúde, né? Que são as práticas educativas e as ações de cuidados pautadas nas tecnologias leves. Então, a gente tem essas duas questões que a gente precisa olhar no momento dessa pandemia, né? E eu, obviamente, vou focar na segunda, né? Então, por exemplo, como formas de enfrentamento, e o uso de tecnologia leve, são coisas que a gente utiliza na saúde pública há muito tempo, né? Antes a gente descobrir qual é o agente etiológico, qual é o DNA, qual é o que dá para fazer a vacina, a gente começa com medidas de saúde pública, né? Dependendo da forma de transmissão. Então, nesse caso, né, nessa forma de transmissão, as medidas mais importantes é o isolamento social, que a gente tem uma questão aí que no Brasil sine qua non, né, que é quem pode fazer isolamento social. Então, a gente tem visto filas na Caixa Econômica Federal, filas, né, para receber a ajuda de custo de R$600. Então, assim, isso é uma questão que a gente precisa apontar, né? A gente só consegue fazer um bom enfrentamento com políticas públicas e políticas sociais, né? Senão a gente tem realmente muita dificuldade de fazer esse enfrentamento. A higiene das mãos, né, que pra gente da enfermagem é algo que a gente aprende logo no começo e depois nunca mais esquece, então pra gente parece uma coisa tão simples, mas aí eu comecei a ver várias aulinhas, várias coisas ensinando a lavar a mão, falei, gente, mas o povo não sabe, não, realmente, né, a gente precisa, né, são medidas muito básicas pra gente, né, a gente está muito habituado a essas medidas, mas é uma medida importantíssima para diminuir a transmissão. E o uso de máscara, né, que a gente também ainda tem que conversar bastante com a população, né, que faz um uso de máscara de uma forma ainda muito errada, né, ainda, né? Usa máscara, tira, coloca no queixo para falar, tira, né? Então é uma coisa bem
que a gente ainda tem que discutir bastante esse tipo de educação do uso de máscara. Mas são tecnologias leves, né, que a gente tem e que respondem muito bem à diminuição dessa curva, né, ascensão dessa curva de contágio, né, diminuir a aceleração dessa curva de contágio. Então, isso são medidas de tecnologias leves que já ajudam muito com que a gente não tenha essa superlotação e que a gente não tenha a necessidade, né, aliás, que a gente consiga lidar com o tanto de equipamentos que a gente tem até agora, né. E aí, o que seria então o papel da atenção primária frente à pandemia, né? A professora Alexandra já colocou que a atenção primária ela vai responder aí por 80% dos atendimentos, né, que são os casos leves, né? E aí a atenção primária ela é muito diferente em cada lugar, né? Ela tem realidades muito diferentes. A gente tem discussões, por exemplo, em países, né, como a Singapura, por exemplo, o que eles fizeram? Eles fizeram 800 clínicas a mais de atenção primária para responder ao Covid, né? Então eles aumentaram a malha deles de atenção primária, né, para tentar fazer o enfrentamento. A gente tem países como o Reino Unido e a Austrália que discutiram o afastamento, né, do contato lá no caso do médico de família com o usuário do serviço, né, e fazer esse serviço por meio de telefone. Então cada país foi adequando a sua realidade, né. Aqui em BH, por exemplo, a gente tem observado a manutenção de alguns tipos de atendimento, como pré-natal, vacinação e atendimento de agudos, né? Mas a gente não tem tido outros atendimentos de rotina, outras ações de rotina. Então, cada lugar tem adequado de acordo com a possibilidade local, né? E acho que é isso que a gente tem que discutir. Então, né, a gente precisa assegurar, né, que a atenção primária, ela tem esse papel fortalecedor, né, e central no controle dessa pandemia, pensando que 80% dos casos estão no cuidado da atenção primária, e aí a gente precisa ter, né, esse momento de educação e saúde, momento de discutir a quarentena dentro do domicílio, né, para diminuir as pessoas de propagarem a doença, né, e assegurar, né, as ações rotineiras da atenção primária não sejam negligenciadas. Então, são 2 pontos que a gente precisa discutir na atenção primária, que são importantes. Então, eu dividi esses pontos em 3 questões que eu acho que dá para a gente pensar, né, na prática como fazer, né, como que a gente poderia fazer. São ideias e iniciativas, né, de algumas unidades de saúde, experiências que estão sendo publicadas, que são bem importantes. Deixa eu só ver aqui meu tempo. Já deu? Ah, é? Tem quanto? 10? Ah, então tá. Então, eu pensei nessas formas da gente pensar nessas formas. Tem uns 2 minutinhos. Ixi, então tá. Então, pensar nessas formas de organizar o trabalho, né? Então, o primeiro ponto é realmente planejamento e gerenciamento dos riscos, né? Que é manter essa medida de distanciamento social, mobilizar as lideranças do bairro, né, para discutir junto essa questão do isolamento social onde for possível, a forma que for possível, desenvolver ações educativas nos comércios locais, né, com mercadinhos, farmácias, né, quantas pessoas têm que entrar, onde que põe um dispenser de álcool, um lugar para lavar a mão, alguma coisa do tipo, né, uso de máscara, fazer a notificação dos casos, a vigilância, né, dos casos leves, né, por via telefone, por via WhatsApp, o que for mais importante, organizar esse fluxo dentro da unidade, né, de saúde. Então, essas são algumas das questões que a gente poderia fazer nesse planejamento aí de gerenciamento. No suporte de grupos vulneráveis, a gente teria, né, necessidade, isso tem experiências muito interessantes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né, no Nordeste, no Ceará, mapear esses grupos vulneráveis, né? E não só mapear onde eles estão, mas pensar nas formas de apoio social desses grupos, né? Como que fortalecer e mobilizar a solidariedade dentro desses bairros, né? Como é que a gente atende às necessidades desses grupos vulneráveis e mantém a comunidade, eles e a comunidade, né, em mais segurança em relação ao Covid, né? E fortalecer os cuidados no domicílio, né, desses grupos vulneráveis. Então, orientar como fazer, né, como fazer a higiene dos alimentos, das coisas que consomem, enfim. E a continuidade das ações de serviço, a gente tem alguns atendimentos
por exemplo, ao ar livre, né? Tem unidades que estão fazendo alguns atendimentos, faz primeiro uma triagem por telefone, quem tem necessidade vai à unidade num lugar ao ar livre, agendado um lugar ao ar livre para fazer o atendimento, buscando a questão do distanciamento social, também muito preocupado com a questão ética do trabalho, né? Da confidencialidade. Então, tudo isso sendo muito respeitado. As visitas domiciliares, né? Então, aqui, por exemplo, em BH, na unidade que eu estou, a gente tem os curativos domiciliares, eles estão mantidos, fazendo todo o cuidado para ir no domicílio, né? Então, uso de propé, de gorro, né? Então, para a gente entrar no domicílio, que já são pessoas vulneráveis, né? Para não ter contaminação nesses domicílios. Então, tem algumas práticas que são possíveis de realizar tomando alguns cuidados de isolamento, né? Eu acho que isso tem que ser discutido muito com a equipe local, mas tem possibilidades, tá? Aqui eu trouxe umas possibilidades de trabalho, né, que a gente tem discutido no departamento. Então, uma foi esse material de organização dos fluxos da unidade, né, que é para ajudar nessa organização. A outra foi essa questão da gente fazer o monitoramento dos casos leves, né, junto com as equipes, e também agora uma iniciativa, né, de extensão recente, que foi esse site que foi criado pelo internato, né, coordenação do professor Chico e da professora Alexandra, que traz a situação de cada município, traz webconferência para a gente discutir as questões que os municípios têm, né, para enfrentamento do Covid. Então, um site uma troca bem interessante entre os próprios municípios que fazem parte do internato rural, né. E eu vou terminando já dizendo um pouco isso, né. Eu não sei se a gente tem que voltar àquela normalidade anterior. A gente está muito ansioso por uma certa normalidade, né. Mas a gente tem que lembrar que aquela normalidade, né, como o Covid chegou aqui, como ele nos encontrou, né, eu não sei se eu quero voltar a essa normalidade, isso é uma opinião minha, né, mas de outras pessoas também. Mas eu prefiro que a gente pense uma nova forma de enfrentar, uma nova forma de constituir a nossa profissão, o nosso cuidado, o nosso trabalho, né, eu prefiro gastar um tempo grande agora pensando sobre isso. Agradeço, tá, e espero que tenha contribuído aí, quero contribuir muito com o debate. Obrigada, professora Sheila, pela excelente apresentação. Eu estou vendo aqui que nós temos representantes também de outras universidades. Queria dar ser bem-vindos, né, a todos. Nós temos o Unifem, Unimons, Unirio. Obrigada pela participação. Queria só fazer alguns comentários sobre a exposição da professora Sheila, né, que em relação ao financiamento, que a gente tem a Institucional 95, e que a gente precisa revogar urgentemente, pensando, né, no financiamento do SUS, da saúde, frente a todas essas medidas que a gente precisa tomar. Em relação às mortes, a gente recebeu essa notícia triste, né, de que o Brasil está liderando as mortes entre os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e o Brasil ocupa 38% dessas mortes globalmente. Então, isso é muito sério, isso demonstra uma falta de estrutura para o enfrentamento e várias questões que a gente precisa discutir, né? E, além disso, a gente precisa pensar na popularidade do sistema e na interiorização também da pandemia, porque já está chegando em áreas rurais, né? E a equipe de saúde da família ela tem um papel primordial nisso. A professora Sheila trouxe algumas informações do Reino Unido, que eu queria complementar para uma questão que eles têm feito lá e que a gente tem capacidade de fazer, as equipes que não têm feito e não estão fazendo ainda, que é pegar toda a população, né, identificar toda a população mais vulnerável, aqueles doentes crônicos, imunossuprimidos, que correm um maior risco, né, identificar essas pessoas e tratá-las de uma forma diferente da população geral, né, acompanhando mais de perto e monitorando remotamente. Então, são pontos primordiais, né, que a gente precisa considerar. Eu gostaria de passar a palavra, agradeço novamente a professora Sheila e passar a palavra para a professora Érica. Dá licença só um pouquinho, Sheila. Alexandra, está com eco.
Será que dá para avisar o Edward? Eu observei, professora, é porque eu não quis interromper, que estava dando para ouvir. Tenta desligar o som e voltar de novo. Eu vou tentar falar com ela no chat aqui separado, tá? Pode continuar. O meu tá. Exato, o seu som tá ruim. Você pode tentar clicar na setinha perto do microfone e trocar a seleção de microfone. Opa. Melhorou? Sim. Ah, sim. Agora ficou filé. Obrigada, Tá. viu? Alô, nada. Vocês estão... Ela está compartilhada? Tá. Vocês me escutam bem? Escutamos. Ótimo. Então tá. Então, boa noite, né, pessoal? Boa noite a todas, a todos. Enfim, é com uma imensa alegria, como a Sheila começou dizendo que eu compartilho com vocês esse encontro, né, em tempos de tantos desencontros pessoalmente, mas ao mesmo tempo de tantos encontros reflexivos, né, de trabalho, enfim. Eu estou muito alegre por estar com minhas colegas enfermeiras. Eu comentei com as meninas, muito alegre de estar com essa turma, inclusive, que compõe essa mesa, que são mulheres muito especiais, né, e representam muito bem a enfermagem. Então, quero começar agradecendo por essa composição. E dizer também que, né, para além de alegria, eu queria começar dizendo que é um momento de luto para todas nós também, né? Assim, é um momento que, em plena semana de enfermagem, a gente se depara com um recorde de mortes dos nossos colegas, né? E a maior parte deles técnicos e técnicas de enfermagem que hoje comemoram seu dia. Então, enfim, a gente vive nesse dilema, né, de distanciamento um pouco desses sentimentos e, ao mesmo tempo, de aproximação, que eu acho que é um movimento que é natural, né, de se fazer nesse momento todo. Bom, eu queria também dizer... Ixi, não está passando... isso. Eu queria começar dizendo que eu hoje venho junto com minhas outras colegas, né? Essa minha apresentação, ela é uma apresentação de atividades que a gente tem desempenhado juntas, né? E aí eu trouxe aqui a colega Fernanda Penido, Torcata, Eunice, Cleide, Mariana, Nájila, nossas monitoras Marina e Ana Luísa, que foram os colegas que me ajudaram, né? E que construíram junto comigo essa reflexão que eu vou apresentar um pouco hoje. E a ideia é a gente trazer as nossas reflexões a partir de ações que a gente tem desenvolvido na atenção primária, junto da saúde da mulher, na grande área da saúde da mulher, né? Assim, para quem não chegou agora, enfim, não entendeu exatamente a composição da mesa, a gente tem colegas, né, que estão representando mais a atenção básica do departamento, outros que vão falar um pouco mais das ações da saúde das crianças, e eu aqui falando um pouco das ações na área da saúde da mulher. Claro que todas muito integradas, né, enfim, por causa dessa integração mesmo, algumas vezes vou repetir o que a Sheila falou, ou salientar algumas coisas, porque é isso, assim, essas grandes áreas não se separam, mas vocês vão notar que eu trago algumas especificidades a partir dessas ações na saúde das mulheres. E aqui, gente, é o nosso chão, né? Eu trouxe também, junto das minhas colegas, o nosso chão. A gente hoje atua, né, nós, da saúde das mulheres, com o ensino clínico da graduação, da residência de enfermagem obstétrica, com atividades de pesquisa e extensão nesses centros de saúde de Belo Horizonte e de Sabará. Atualmente a gente está presencialmente com atividades da residência de pesquisa e de extensão, né? Então seguimos trabalhando muito de forma remota e muito também né, na presença nesses centros de saúde. E eu penso, né, assim, quando eu fui pensar um pouco
nesse chão que nos orienta, eu pensei muito, hoje também é o dia do pedagogo, né, das técnicas de enfermagem e também dos pedagogos e pedagogas. E eu pensei numa pedagogia que eu gosto muito, que é a pedagogia da presença. E aí é estranho falar em pedagogia, pode soar estranho, né, falar em pedagogia da presença em tempos de quarentena, que a palavra distanciamento está tão forte, né? E essa pedagogia da presença, que eu quero convidar vocês para pensar junto comigo, né, e conosco, para pensar os desafios da atenção primária, ela propõe que a gente, não exatamente uma presença física e constante, mas ela propõe um fazer-se presente no contexto educativo. E o que é esse fazer-se presente? Ele é justamente um movimento de presença, né, de proximidade, mas também de distanciamento, né? E esse, ao meu ver, é um pensamento muito potente, porque o que a gente quer, né, convidar vocês a pensar aqui são os desafios que a gente tem a partir de uma presença que vem da enfermagem, que está nesses campos que eu estou desenhando, que está junto dos outros colegas enfermeiros, que está junto da comunidade, que está junto, né, dos estudantes, uma presença muitas vezes ousada, uma presença muitas vezes desafiadora, né? A Sheila já falou tanto desses movimentos da enfermagem, mas eu também quero falar de um certo distanciamento que a própria pedagogia da presença propõe, que é a gente conseguir olhar para esse movimento todo que a gente tem feito na prática a partir de uma visão crítica. Distanciamento nesse sentido, né? Da gente começar a olhar para essas ações que a gente tem feito na PS, né? Na atenção primária à saúde agora, no contexto da Covid, tendo como norteador os princípios do SUS e entender em que medida, né, que essas ações que a gente tem feito, que esses desafios que a gente tem reconhecido lá no chão da PS, né, em que medida que eles se confrontam com os princípios, né, ou que eles atendem aos princípios do SUS, a Conferência de Cairo, a nossa grande campanha Nursing Now, né, de valorização da enfermagem obstétrica. Então, é esse o distanciamento que eu proponho, né, da gente olhar para as ações que a gente tem feito e tentar aprender com elas a partir de perspectivas mais ampliadas. Então, né, eu começo destacando uma aposta, né, que eu encontrei, que a Cleide nos apresentou no texto do Sarti, do Tiago Dias, que ele sugere, né, como as colegas já falaram, que 80% das ações, das infecções pela Covid, né, serão demandas da atenção básica, e para além disso, né, para além das demandas relacionadas à Covid, uma série de outras demandas da saúde da população, que tem como cerne, né, a atenção básica para a manutenção da saúde, para a recuperação da saúde, né? Então, tendo a atenção básica como uma estratégia como um nível de ação muito fundamental para manter a saúde da população, como que a gente lida com a atenção básica, né, no enfrentamento da Covid. E o Tiago, ele propõe que a gente aposte justamente na alma, né, no que ele chama da alma da atenção básica. E o que é isso? O conhecimento do território, o acesso, né, da população a atenção básica, o vínculo entre usuário e equipe, a integralidade da assistência, o monitoramento das famílias vulneráveis e o acompanhamento de casos, né, no caso da Covid, suspeitos e leves. Então, a partir disso, desses eixos que são a alma da atenção básica, e também com o pé fincado no nosso chão, né, nas práticas que a gente já tem desempenhado, a gente elegeu alguns desafios, né, que estão em 4 eixos, né, que competem a relação serviço e comunidade, a relação serviço-serviço e serviço-comunidade, né,
a relação ensino-serviço e a relação ensino, pesquisa e extensão e APS, né? Então, eu vou propor que a gente descreva algumas das ações que a gente está realizando, que a gente tem realizado, que para a gente são, como eu disse, eu voltei o slide, ações renovadas, ou seja, ações que já têm como eixo a alma da atenção primária, mas que se renovam num contexto, né? E eu concordo muitíssimo com a Sheila, é preciso que a gente saia renovado, do jeito que a gente estava, né? Não é mais possível, e ainda bem em vários sentidos, né? Assim, é preciso transformar, e acho que nós ainda, né, estamos descobrindo possibilidades. Então eu vou apresentar algumas que são, claro, iniciais, mas pensando que essa é uma grande oportunidade da gente refletir, né, sobre esses desafios e sobre caminhos que a gente precisa seguir daqui em diante. Então, um desafio grande que a gente tem se deparado e por isso eu gostei do Pedagogia da Presença, é o encontro com essas mulheres. Como que a gente encontra com as mulheres, né? E a gente tem ouvido nos jornais, né, as pessoas falando, mas o serviço está vazio, os hospitais estão vazios, a atenção primária está vazio. E será que o fato de algumas mulheres não estarem diretamente na atenção primária significa a ausência das mulheres, ou tem que significar a ausência da atenção primária na vida das mulheres, né? Se a gente tem um contexto que exige de todos nós, né, e a gente orienta as pessoas para que elas acessem a atenção primária, né, os centros de saúde, só em necessidades muito específicas, né? Como que a gente quer encontrar com essas mulheres, e é possível encontrar sem que seja exatamente a partir da presença física? Essa é uma pergunta, né? O próprio texto do Tiago, ele indica que a gente vai precisar cada vez mais pensar nas estratégias de telesaúde, de dinâmicas online, sem que essas dinâmicas sejam encaradas como um extra para o centro de saúde. Porque até hoje a gente sempre encarou as dinâmicas online como um extra, né? E não como um eixo importante de ação e de atuação dos profissionais da atenção primária. Então, o primeiro movimento que a gente fez quando essa pandemia, né, iniciou, foi informar as mulheres, né? Foi comunicar com as mulheres as questões que a gente achava, enfim, mais urgente, mais importantes. Então, nós fizemos alguns materiais, que são esses que eu estou colocando aqui, né, com recomendações para gestantes e puérperas, em meio à pandemia do coronavírus, né, com orientações mais gerais para as pessoas, com relação à higiene, com relação à tecnologia de cuidado leve, né, que a Sheila já apresentou. Então, nós, da saúde das mulheres, mas também nós, professores do EME, do departamento, a gente fez uma produção de materiais muito importante, né, para comunicar com essas pessoas. E essa é uma forma de encontro, né, porque esses materiais foram feitos a partir do diálogo com essas pessoas. A gente não inventou a necessidade, a gente, né, ouviu, a gente conversou e a gente foi construindo esses materiais. Em seguida, a gente percebeu, e aí uma experiência que eu trouxe na saúde das mulheres, né, que existe tanto no Centro de Saúde Cachoeirinha, quanto no Padre Fernando, a gente percebeu que a potência que existia no grupo online de gestante de puérperas que a gente tinha no Centro de Saúde. Então, esse grupo online, ele passou a ser um espaço muito importante de educação em saúde, né? Eu trouxe algumas falas desse grupo. Eu acho que essas experiências, elas são horizontais, né? Transversais, eu diria, porque essa experiência online de grupos de gestantes, ela facilitou, assim, proporcionou o encontro com as mulheres,
o acesso dessas mulheres à atenção primária e atenção básica de novo, né? Proporcionou momentos de educação e saúde, tem proporcionado vínculo. Oi? Acho que saiu aqui minha tela. Não saiu? Saiu para todo mundo? Saiu, Érica. Volta em compartilhar tela e acha o seu aplicativo de novo. Isso. Érica, mais uns 2 minutinhos, tá? Sério? Vou passar rápido, então. Então, aqui a gente tem um relato de uma gestante, né? Perguntando para a gente se era possível ir no centro de saúde em tempos de Covid, como que ela acessava. Então, ixi, agora não está passando. Tá. A gente também, percebendo, né, o desafio da continuidade do cuidado, continuamos com a presença de residentes e também com a nossa própria presença de professores e grupos de extensão nos centros de saúde. Aqui tem também algumas orientações que a gente construiu para os centros de saúde. Fortalecendo o vínculo com as mulheres, então mantendo algumas atividades essenciais para a saúde das mulheres e dos recém-nascidos, né, como a coleta de leites, e a gente fez também um material de orientação para essa coleta em tempos de Covid. Aqui a gente tem também uma imagem que é uma das puérperas, né, doando seu leite e trazendo a experiência para o grupo de gestantes online, então que confere uma presença super interessante. Eu trouxe também uns relatos das residentes, mas eu acho que vai ser preciso passar um pouco mais rápido, né, falando dessa experiência delas com esse trabalho. E um outro desafio muito importante nesse contexto é a manutenção dos direitos das mulheres, né, tanto os direitos reprodutivos quanto os direitos sexuais. Então, a gente percebe que nesse contexto existe se acentua a vulnerabilidade das pessoas que já estão vulneráveis. Então, a gente percebeu, por exemplo, que o direito ao acompanhante na maternidade foi uma das primeiras questões, né, que é uma conquista. Abriu meu áudio. A entrar como uma ameaça, aparecer como uma ameaça para as mulheres, né? Então, a gente também trabalhou não só na elaboração de materiais, como de cartas, né? de campanhas, enfim, informando sobre a importância do acompanhante e também sobre a importância de garantir o planejamento reprodutivo. Uma vez que nesse contexto é ainda mais importante pensar sobre uma reprodução que seja desejada quando for o caso, né, e que consiga pensar todas as dimensões do que é ter uma gravidez, enfim, num contexto de pandemia. Então esse, né, foi um dos movimentos que nós fizemos, também movimentos de vigilância em saúde específicos para a Covid, e aí acho que a Sheila já falou muito bem das possibilidades, são essas possibilidades que a gente tem desenvolvido também nos centros de saúde, destacando também a necessidade de cuidado aos cuidadores, né? Lembrando que a gente já falou no início, que a gente cuida das mulheres, né, na nossa área, e que os cuidadores, né, são 80% mulheres também. E não por isso, né, a gente sabe a importância enorme de cuidar desses cuidadores. Mas esses cuidadores, né, são mulheres que têm todas as outras dimensões que a gente busca acessar nas mulheres, por exemplo, da comunidade do centro de saúde. Então, a gente tem feito também um trabalho de cuidado com os trabalhadores de saúde. E aí, por fim, algumas, né, claro que tem sido um desafio pensar e pesquisar e produzir, né, atividades de extensão nesse contexto. Todos nós, né, estamos com as nossas vidas atravessadas por muitas demandas novas, mas a gente tem feito esse exercício de pensar também, né, de produzir
reflexões em torno do que a gente está vivenciando. Então, aqui tem algumas experiências, né, tanto de revisões, como que a Fernanda e a Nájila fizeram, sobre amamentação em tempos de Covid, como de defesa do direito das mulheres, né, que nós escrevemos juntas, eu, Cleidia, Elisângela e outros colegas, assim como pesquisas que estão sendo construídas, mas também a gente tem feito um movimento de incorporar questões sobre o Covid nas pesquisas existentes. Então, a professora Mariana, um exemplo, né, ela investiga questões sobre os direitos sexuais e reprodutivos. E se a gente pensar na manutenção dos direitos reprodutivos e sexuais e na meta de Cairo, né, mais 25, que é a gente ter 0 pessoas em 2025, sem zero pessoas com suas necessidades de contracepção não atendidas, assim como a meta é ter zero morte materna e também ter 0 mulheres sofrendo violência, é preciso, né, não soltar a mão dessas metas, né, que são tão importantes para todas nós. A mortalidade de mulheres por feminicídios é assustadoramente alta também, né? Então, é muito fundamental a APS para que a gente desenvolva ações de enfrentamento à Covid, mas para que a gente renove as nossas ações, né, em todas as esferas e em todas as áreas de atuação, para que, de fato, a gente consiga manter e até avançar na saúde da população, ainda que nesse contexto. Então, eu finalizo, né, com algumas questões do que nós estamos aprendendo, né, com alguns apontamentos. Então, acho que a gente está aprendendo a importância, né, da APS na formação dos nossos discentes, né? A APS como um lugar que dá muito sentido ao fazer da enfermagem, né? É a APS que faz a discussão de cuidado integral às mulheres fazer todo sentido, né? Na APS que a gente percebe as mulheres mães, as mulheres que não são mães, a relação com as outras instâncias da atenção à saúde, a relação com as famílias, né? Então, a APS faz todo sentido para o fazer da enfermagem e a importância de que as ações que a gente já vinha desenvolvendo, né, como consultas de enfermagem pré-natal, ações de educação e saúde, elas têm ficado para a gente cada vez mais presentes, né? Por isso eu usei a palavra de presença, mais presentes apesar do distanciamento, né? Então, é muito importante esse movimento, né, que eu estou destacando, da presença que, enfim, pode se dar de diversas formas, e a necessidade de reinventar o ensino e de valorizar o cuidado, de revalorizar, né, de valorizar ainda mais o cuidado nesse contexto. E aqui os caminhos que se renovam, já falei de vários deles, né, assim, todas essas ações estão em sintonia com o Nursing Now, né, com o ano da enfermagem obstétrica, né, com as metas dos objetivos globais da ONU, principalmente a terceira, né, relativa à atenção primária, com Cairo, mais 25, enfim, todos esses caminhos que são pactuados globalmente, e claro, né, com o SUS, com a importância da luta pelo SUS, todos esses caminhos confluem e são cada vez mais importantes para que a gente, em tempos de pandemia, consiga garantir, né, enfim, a saúde integral da população. É isso. Muito obrigada. E aí eu finalizo com mais SUS e mais cidadania, né? Tão importante. Excelente, Érica. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Por essas reflexões. Você trouxe questões muito importantes, né?
relacionadas aos atributos da atenção primária e sobre a gente remodelar nosso processo de trabalho e nossas práticas. Com certeza a gente vai ter que mudar, né, nosso modelo, e sem esquecer daqueles grupos, né, que a gente precisa ter um atendimento individualizado, ter a longitudinalidade do cuidado. E eu queria reiterar também sua fala sobre a necessidade da gente ter a saúde das mulheres também como prioridade, de ações como pré-natal, planejamento reprodutivo. Eu vi um dado que na epidemia do ebola, na África Ocidental, né, aumentou vertiginosamente a mortalidade materna, porque foi diminuído o acesso a essas atividades, a essa assistência, e, além disso, o planejamento reprodutivo também diminuiu e aumentou o número de gravidezes indesejadas. Então, além né, do nosso grande desafio com a pandemia, a gente tem essas outras questões. Muito bom, obrigada. Tem um pessoal perguntando sobre o material, né? Se vai ser disponibilizado. A gente está fazendo a gravação dessa conversa. E eu aproveito para perguntar ao Edward onde vai estar disponibilizado depois. Assim que eu tiver os arquivos, eu posso mandar para a secretaria, para quem quiser, não tem problema. Só me dá um e-mail e eu encaminho. Normalmente eu encaminho para a Rosânia. Tá? Que a Rosânia, aí eu posso pedir ela também para encaminhar para outras pessoas, mas fique tranquila que vai ficar guardada aqui na máquina. Obrigada. Então, gostaria de passar a palavra para a professora Delma. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui um pouquinho sobre a atuação do enfermeiro no contexto da atenção básica, e quero também agradecer a oportunidade de estar aqui representando o departamento, a Escola de Enfermagem, nessa semana, que acontece um ano tão peculiar, né? Era o Ano Internacional da Enfermagem e quis o destino que a gente tivesse um ano ainda mais desafiador do que a gente esperava, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela ou não? Estamos. Tá conseguindo ver a tela? Tá? Estamos. Então, eu quero, acima de tudo, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, ouvindo colegas que eu admiro tanto, né, com quem a gente cresce todos os dias, e principalmente agradecer às pessoas que estão na linha de frente, às famílias das pessoas que estão hoje em quarentena ou que estão, de todas aquelas que estão vivendo essa situação hoje, que é muito atípica para todo mundo, de muitas incertezas, de muitas mudanças. Mas, assim como outras colegas, eu compartilho também do desejo de que tudo isso que a gente está vivendo é um momento, de fato, de grande aprendizado e de que, muito mais do que enfrentar isso com tristeza, com agonia, né, com preocupação, que é o que muita gente tem, é a gente pensar que a gente pode estar vivendo um momento de renovação e de transformação muito importante do nosso ser, não só do nosso ser profissional, como do nosso ser pessoal, da nossa forma de olhar o outro, da nossa forma de olhar o adulto, a mulher, a criança, o cidadão, olhar o mundo propriamente dito. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre atenção à saúde da criança. Eu foquei um pouco mais na saúde da criança e não na saúde da criança e do adolescente, porque o nosso tempo é muito restrito. E para contar um pouquinho sobre a experiência de um programa de extensão universitária que nós desenvolvemos junto com os demais professores do departamento e junto ao grupo de estudo sobre criança, adolescente e família, que é o RECRIA. Bom, por que a gente tem que falar da infância no período de pandemia, né? Eu acho que é importante a gente pontuar isso, que a infância, apesar delas, até o momento, ela não ser considerada um grupo de risco, ela ainda tem evidência, ela mostra evidências de que ela é forte
disseminadora do Covid, né, da Covid, e mais importante que a gente tem visto também comportamentos diversos em países, com maior incidência, menor incidência nos grupos, nas faixas etárias mais jovens, maior ou menor natalidade, infelizmente fake news também associadas, como por exemplo essa última semana surgiu, as famílias estão extremamente preocupadas com a doença de Kawasaki associada com as crianças que se recuperaram da Covid-19, 14 dias depois começam a desenvolver uma síndrome rara, e como o próprio nome diz, é raríssimo, não há necessidade de desespero, menos de 0,1% das crianças elas podem desenvolver essa síndrome, assim como qualquer outro processo infeccioso, então não é motivo de desespero para nenhum profissional, para nenhuma família, de que isso vai acontecer, não há um fatalismo, né? Mas existem muitas dúvidas, muitas inseguranças, porque as crianças precisam estar na escola, a criança precisa ser acompanhada do ponto de vista de sua saúde, né? A criança e a família precisa ter uma convivência com os demais pessoas da família para que o vínculo emocional seja criado. E como que a gente vai viver com isso tudo? Qual que é a repercussão disso tudo para a infância? Eu trouxe aqui uma imagem de um estudo desenvolvido em 2008, mas hoje vários estudos de neuroimagem têm mostrado isso, como se comporta uma criança frente à negligência, às adversidades. Então, a gente sabe que o que uma criança vive, ela tem repercussão para toda a vida. Essas imagens que eu trouxe, na verdade, é para mostrar que aquela cultura que a gente tinha de achar que a criança, ela tá vendo tudo lá do jeitinho dela, tá brincando e não tá percebendo nada, isso já tá muito para trás, isso é antigo, não existe mais. A criança, ela é uma verdadeira esponja, ela absorve tudo, ela aprende tudo, ela vê tudo. Ela vê o sofrimento do pai, o distanciamento da avó que de repente sumiu, que ia direto na casa dela. Ela sofre porque o pai tem que sair, pegar o ônibus e está escutando na televisão que tem muita coisa acontecendo e há alguma coisa de errado. Isso desde pequenininha. Não é preciso a criança falar para ela perceber. Muito antes disso, ela já percebe tudo isso, né? E estudos mostram que quando as crianças vivem situações de negligenciamento, de deveres econômicos importantes, de tudo isso que a gente está vivendo, a gente vê impactos no processo de aprendizado, na convivência social dessa criança. Então, essa geração que hoje vive a pandemia, potencialmente, a gente vai ter repercussão disso em longo prazo nos adultos que elas vão ser. Essas repercussões, elas podem ser positivas. E eu tenho a perspectiva, e é isso que eu quero compartilhar aqui hoje, que para além dos impactos negativos na infância, a gente na atenção básica, especialmente, a gente pode trabalhar isso promovendo a saúde dessas crianças e dessas famílias de uma forma muito intensa e positiva, né? A gente sabe que é na primeira infância, nos primeiros anos de vida, que, como eu mostrei para vocês, a plasticidade cerebral e o aprendizado é muito mais rico. Então, por que não aproveitar esse momento de tanta riqueza de aprendizagem do ponto de vista positivo? Por que não fazer com que essas crianças se tornem adultos diferenciados do que hoje a nossa geração é, né? E aí eu divido um pouquinho o cenário de atenção à saúde da criança entre o passado muito recente, o presente daquilo que a gente está vivendo, né? E para onde que a gente pode ir, né? O que a gente tem? Eu não digo que a gente não tem mais, porque a gente tem. A gente tem as metas para o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento do milênio, né? Que é a saúde integral da criança, a promoção da nutrição plena, saudável, a comida de verdade mesmo, que ela não seja rica, variada, porque a gente sabe que a condição financeira nem sempre ajuda, mas que haja comida de verdade, que haja o acesso à escola, o aprendizado precoce. Quando eu falo de aprendizado precoce, eu não estou falando de tecnologia, eu estou falando de afeto muitas vezes, e esse afeto é o fato de eu olhar para o meu filho quando ele está em casa, quando eu estou dando um banho, ele olhando no olho dele, falando com ele, isso para ele já é uma riqueza de absurda para aquela cabecinha e para aquela vida que está se formando ali na nossa frente. E promover segurança, proteção e o vínculo familiar, são metas. Para que tudo isso acontecesse, no Brasil, a gente teve em 2015 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, com seus 7 eixos estratégicos, já em pleno desenvolvimento e plena implementação, né?
A gente tinha vários exemplos, a gente pode dar vários exemplos de atuação e de implementação dessa política no âmbito da atenção primária, como as consultas de crescimento e desenvolvimento, né, as consultas de floricultura aí realizadas pelo médico, pelo enfermeiro e pelo pediatra, as ações do 5º dia de atenção integral, com visitas domiciliares, as consultas do 5º dia, as triagens neonatais muito bem fortalecidas, a vacinação muito bem estabelecida também, que até nesse momento de pandemia ela continua sendo extremamente importante, ela continua ativa, né? A atenção domiciliar em casos específicos de crianças com necessidades específicas de saúde, como aquelas com deficiência, com dificuldade ventilatória, necessidades ventilatórias, por exemplo. A atenção às doenças prevalentes na infância, os segmentos especializados multiprofissionais que não eram feitos necessariamente na atenção primária, mas em ambulatórios especializados vinculados à atenção primária. Lá no departamento nós temos um projeto que faz parte do programa que eu vou apresentar para vocês, o programa Primeira Infância Plena, que é a intervenção do enfermeiro no ambulatório da criança de risco. Esse projeto de extensão, ele foi criado em 2013 pela professora Elisângela, e por ele já passou vários de nós, professores do departamento, professora Elisângela, foi a primeira coordenadora, professora Bruna Mans, professora Juliana, e hoje eu sou a atual coordenadora dele, e ele acompanha ambulatoriamente o crescimento e desenvolvimento de prematuros extremos nascidos ali no Hospital das Clínicas. E faz muito bem o link entre essa criança de risco nascida com a atenção primária à saúde. É uma referência extremamente importante para saber como lidar com as questões relativas à prematuridade, né? As ações intersetoriais também eram fortemente realizadas, com as ações nas escolas, com as ações em creches, promoção da saúde na educação infantil, né? Isso já era bem estabelecido. Agora, recentemente, foi publicado um documento mostrando exatamente onde vários países, como que anda a situação dos países, como que está a agenda dos países em relação à promoção do desenvolvimento infantil e o alcance dessas metas para o desenvolvimento sustentável, né, para essas crianças. Essa análise global que foram feitas, mais de 138 países foram avaliados, né, países de baixa e média renda, o Brasil é um deles, e foi uma iniciativa dos autores de uma série do The Lancet, publicada em 2016, e com a participação da Unicef, da Organização Mundial de Saúde. Então está disponível online, qualquer pessoa pode baixar, é um instrumento riquíssimo, né? E aí eu detalho um pouquinho em que situação que está o Brasil. O Brasil hoje ele tem uma população de mais de 211 milhões de habitantes, mais de 2 milhões de nascimentos ao ano. A gente tem mais de 7% da população abaixo de 5 anos de idade, ou seja, naquela janela de oportunidades. Então, é com esse perfil de criança, de criança na primeira infância que eu falo, que eu não estou mostrando aqui para vocês a criança até os 12 anos de idade, o que a política traz, né? E a gente mostra, infelizmente, que as informações ainda são pequenas, são poucas, né? A gente sabe que existem muitas ações voltadas para as ações de pré-natal, estão bem efetivadas, com 91% da população hoje recebendo ações de pré-natal. As ações para controle de pneumonia, 50% da população, mas tratamento de HIV na gestação, as visitas pós-neonatais, a questão da educação, do acesso à educação e dos cuidados responsivos, parentais importantes, o vínculo familiar, a gente não tem informação. Bom, a gente já está caminhando, né? A gente tem políticas de atenção à saúde já firmadas, o comprometimento já envolvidos em convenções internacionais e nacionais, o Estatuto da Criança e do Adolescente já bem estabelecido. Então, comparando a outros países de baixa e média renda, o Brasil já avançou muito, né? Porém, a gente precisa avançar mais, né? A gente estava vivendo importantes progressos e, apesar dos imensos desafios que a gente tinha pela frente, a gente ainda tinha muito trabalho pela frente e aí tem cada vez mais. Né? As nossas crianças, a gente já tinha uma maior vinculação, uma presença mais forte do pai, as crianças brincando, mas o brincar se tornou algo mais discutido, mais falado e mais promovido dentro da atenção básica, não só pela equipe de saúde suplementar, pelo núcleo de apoio à saúde da família, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e tudo
mas a própria enfermagem passou a falar mais do brincar, e isso é muito importante, porque é assim que a criança aprende, é assim que ela vive o mundo à sua volta. Agora a gente vive tempos diferentes. Onde que nós estamos? Com novos desafios. Eu estou correndo, porque eu estou vendo que o nosso tempo está bem curtinho, né? E a gente tem outra atividade. Tá? A gente teve em março, abril desse ano, foi publicada uma portaria que suspendia todos aqui em Minas, né? Suspende todas as consultas de acompanhamentos agendados, eletivas, protocolos e instituindo a possibilidade de consultas clínicas remotas, né? A gente sabe que essas consultas clínicas virtuais, elas estão acontecendo. Eu não sei dizer para vocês aqui em qual intensidade, qual o impacto disso até o momento, mas acredito eu que isso veio para ficar, né? A questão do território, ela vai ser ampliada, acredito eu, com as ações que hoje profissionais de diversos pontos do país hoje colaboram. Tem uma aluna que está, por exemplo, no nosso programa, que hoje está colaborando lá no Pará com a teleenfermagem, né? Então, essas ações virtuais, elas vão continuar. Mas as ações presenciais, que eu mostrei para vocês lá no comecinho, que já estavam bem efetivadas, elas tiveram que ser interrompidas em virtude da pandemia. E qual que é a consequência disso para a nossa infância? Né? As nossas máscaras mudaram, as máscaras das nossas crianças caíram, né? Não há mais máscara de carnaval de super-herói na rua, a gente tem as máscaras para a prevenção da pandemia. A criança precisa entender sobre isso. A gente vê crianças, o distanciamento social, ela tem um impacto. Um documento publicado agora no começo do mês de maio, pelo Núcleo de Ciência pela Infância, ele fala que 36% das crianças vão passar por essa pandemia com uma dependência excessiva dos pais. Isso fere a autonomia das crianças, que não é somente a autonomia da criança, é do adulto que ela virá a ser. Mais um minutinho. Tá bom. Ixi. Tá? Então, a gente tem crianças com pesadelos, com preocupação excessiva, com desatenção, né? Uma baixa renda e com impacto realmente significativo na vida delas. O que a gente conseguiu fazer até o momento? Com essa mudança de contexto, a gente sabe que o brincar ele é fundamental. Então, quando a gente fala brincar, a gente não precisa de tecnologia. Tecnologia é leve, realmente. É vínculo, é afetividade, é sujar, é ir para o chão, é não passar muito tempo na tecnologia, mas algum tempo para rever os colegas, rever a família, né? É o colorir, é o pular corda, né? É o voltar às brincadeiras da infância. E pensando nisso, o programa Primeira Infância Plena, que nós desenvolvemos, como eu já mencionei no início, ele foi instituído às vésperas da quarentena. Então, a gente pensou em como fazer com que as informações do programa chegassem até as famílias, aos profissionais que a gente queria atingir nesse tempo de tanta dúvida, né? Então, nós criamos o Instagram do programa, né? Que hoje ele tem 3 projetos vinculados. E esse programa de extensão, hoje, ele tem alguns seguidores já, em 8 semanas, a gente tem mais de 300 seguidores, entre ONGs, profissionais de saúde, muitas famílias, né? E a gente começou, então, a disseminar informações que antes a gente deixava restrita ao consultório, mas disseminar as informações baseadas em evidências científicas por meio do Instagram e por meio de outras mídias sociais. Então, a gente criou vários temas demandados pelas famílias, demandados pelo nosso departamento, demandados pela escola da enfermagem, e em cima disso a gente fazia a revisão teórica das evidências disponíveis naquele momento. A gente priorizou no primeiro momento os temas relacionados ao Covid, e agora a gente passa para um próximo momento, mostrando que a vida tem que voltar, que a gente precisa assistir de fato as famílias agora, no que se refere a crescimento e desenvolvimento, a chegada da criança em casa, a saúde do adolescente, etc. Tá? E então, por meio da plataforma de design gráfico Canva, as alunas pegavam essas evidências disponíveis e selecionavam as imagens ilustrativas mais adequadas para aquele conteúdo, né? E faziam a identidade visual daquele conteúdo.
os professores faziam a revisão com a aprovação final, tanto dos professores envolvidos no programa, quanto do Comitê Covid da Escola de Enfermagem. E, a partir daí, procedia-se a publicação e o compartilhamento das informações postadas. Como é que a gente pretende avaliar se isso tem algum impacto? A gente sabe que na web, hoje, o número de seguidores é importante, o perfil desses seguidores para a gente também é importante, as sugestões e as críticas que chegam para a gente faz a diferença para o nosso trabalho, a qualidade desses produtos, o número desses informes, dos vídeos e do tipo de publicação que a gente vem fazendo também nos dá uma noção do como que a gente está chegando nessas famílias. Aqui eu mostro para vocês como que hoje, essa primeira versão, as alunas, junto conosco, ela criou essa identidade visual do Primeira Infância Plena para que fosse postado, que a nossa equipe atual, que ela já está se expandindo também, com outros professores, com outros alunos chegando, para desenvolver outras atividades, aqui as cartilhas produzidas inicialmente. Então, a gente teve uma definição para as famílias do que era o Covid, como trabalhar com as crianças nesse tempo, como prevenir acidentes, como desinfectar as coisas das crianças nessa época, em que as crianças estão dentro de casa, Então, a gente está fazendo, por meio dessa ação, a gente procura fazer ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, por meio desse material que a gente vem produzindo. E não só no Instagram a gente publica, mas por meio de outros grupos, em outras redes sociais também. Já teve situação, por exemplo, em que eu tive que orientar mães lá do Nordeste, que tinham dúvidas sobre o material postado, elas entraram em contato em grupos em que a gente atua para esclarecer questões e elas saírem bem mais tranquilas a respeito disso. E estou terminando. Queria te pedir desculpas, mas por causa do tempo, a gente tem uma próxima apresentação. Tá, então eu vou só fechar aqui, tá? Quando tudo isso passar, eu vou deixar, na verdade, as perguntas que eu trouxe. O que a gente vai fazer com todo esse contexto? Como que vai estar a sociedade, as pessoas, as famílias? Como que será a convivência social? Se será possível, como será o atendimento longitudinal integral das crianças e famílias após esse primeiro momento de quarentena? Como assistir às escolas? Como serão os serviços? Será que a estrutura vai ser a mesma, EPI, as rotinas? Como estarão os profissionais de saúde, tão importantes nesse momento, e como estarão as nossas crianças e qual o impacto para a sua saúde atual e futuro. Isso aí a gente vem pensando, inclusive, em projetos de pesquisa que nós submetemos, que o grupo de pesquisa submeteu recentemente. Então, na verdade, eu trago mais perguntas do que respostas, porque realmente é um tempo novo, um tempo de reconstrução. Obrigada e desculpa aí pelo tempo. Obrigada, Delma. Com certeza é muita coisa, Parabéns pela apresentação e por todas essas ações. Com certeza a gente gostaria de ouvir mais, porque são muitas ações realmente. Parabéns. E você trouxe questões muito importantes, muitas reflexões interessantes sobre a atenção primária e sobre o desenvolvimento dessas crianças, que pode ficar impactado pela questão do isolamento social. Então, obrigada, parabéns mais uma vez. Pessoal, infelizmente a gente tinha programado um debate, mas a gente não vai conseguir fazer por causa do tempo, e eu queria pedir para vocês que enviem perguntas para a gente e depois a gente responde por e-mail, tá? Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês poderem enviar. E eu gostaria de agradecer ao EME, à chefia do EME, a gente está aqui com a professora Elisângela, com o professor Ed, e também aos demais colegas do EME, professores da graduação, da pós-graduação, e também a nossa diretora Sônia, que está aqui presente, obrigada. E eu gostaria de aproveitar para convidá-los para a próxima atividade da nossa escola, para encerrar a semana de enfermagem, que vai acontecer agora no Instagram da escola. A gente vai ter a participação da professora Sônia e do Tiago, que é músico. Então, gostaria de aproveitar para convidá-los para participar disso também. Muito obrigada. Alexandra,
Será Oi. que a gente não pedia 2 minutinhos para as pessoas que puderem abrir a câmera para a gente fazer um registro? Ah, podemos. 2 Muito boa ideia. minutinhos. Edward, você pode ajudar a gente na foto? Sim, deixa eu só preparar aqui para me fazer a captura também. Peraí. Enquanto isso, gente, vamos pintar o cabelo aí, tudo, nos ajeitar para essa foto aí. Bom, para todos que querem capturar a tela, para capturar a tela com todas na parte... Só um minutinho, professor. Aqui, ó, na parte superior, a gente tem exibição em galeria. Vai aparecer todas as imagens, todos os vídeos. Deu para todo mundo? Na parte superior, aí tem um quadradinho, aparecendo Deu pra... Conseguiram? Podiam ligar as câmeras. Isso. Todo mundo habilita o Isso, vídeo e vai para essa Que tela. comida é essa, Eunice, que eu tô vendo aí nas suas coisas? Os colegas das universidades que nos Gente, eu tô com prestigiaram fome, aqui. inclusive. Fala aí. Prazer ter você. Eunice, faz um negócio gostoso ali, gente, eu quero. O que vai ter na confraternização, hein? Qual que é o coquetel? Tem música, vai ter música. Tô brincando. Ué, cada um pega o seu coquetel em casa, né? Um vinho, uma cerveja, né? Está ali na tarde. Mesmo, Sheila. Gente. Eu também. Você está por aí? Podia aparecer? Desculpa, eu não estou vendo. Ah, tá. Bom, acho que todos... Cíntia. Tá ótimo. Oh, meu filho, mamãe não pode agora, não. Estou ocupadíssima. Dércia, que alegria. Bárbara. Então, tá todo mundo pronto, gente? Vamos lá? Cíntia, vamos lá? Gente, eu tô aqui, ô Cleide, eu tô aqui também, tá? Ângela, claro que eu vi você logo. Tem que alertar a então, Eunice que a câmera dela está completamente desfocada. A minha é só do pescoço para cima, porque... Né? Colegas que nos Só um minutinho que eu vou ajustar a máquina que eu estou gravando. Só um minutinho. Seria um prazer ter vocês aqui na nossa... É um jeito que a gente tem de agradecer que vocês vieram até a nossa escola. Bom, acho que podemos dar um print então. Tá todo mundo aí? Então vamos. Olha o sorriso. 1, 2, 3, giz. Bravo! Pronto. Quem quiser capturar a tela, aproveite. É só dar o print screen e salvar depois no uma print. salva de palma. Uma salva de palma para nossas colegas. Podia fazer de novo. Fazer de novo, que aí é o que Muito entrou lindo. agora. Eu não consegui. Você está completamente pro outro lado. Eu não estou conseguindo me ver. Vai estar mostrando sua cozinha, se te ajuda, viu? Vira a câmera. Esse é o novo Eunice, jeito, você esse é o novo tá jeito de pra fazer frente. festa. Volta para você. Muito bom, muito bom. Bom. Vamos lá? Então tá legal. Diz aí. Ok. Olha o giz. 1, 2, 3, giz. Pronto. Ok. Quem quiser capturar, coloca em tela cheia e faz o mesmo. Manda lá no departamento, por favor. Cleide, manda lá no nosso grupo do departamento, por favor. Eu vou ter que negociar com o Edward. Edward, muito obrigada. É Edivar, Cleide. Não, Cleide. Bom. Edivar. Mas é um jeito que eu aprendi a chamar ele. Não se preocupe. Não tem jeito não, Elisângela. É o jeitinho. Já estou habituado a várias pronúncias. Tá bom. Tem umas que são assustadoras, eu não vou nem repetir.
Eu só quero dizer que eu usei outra hoje, uma terceira, mas não preciso falar mais que eu já aprendi. Deixa Ô, eu Edivar, eu diria que nós temos algo em comum, viu? Oi? Eu diria que Gente, nós a temos professora algo em Sônia comum. já está falando lá no Instagram. Então Beleza. vamos Tá para bom. lá. Parabéns pela Tá bom, então condução. vão, né? Tá bom. Obrigada, Parabéns. gente. Eu não vou pro pessoal, Instagram porque eu não tenho, parabéns. tá? Eu não vou pro Instagram, mas Delícia, beijos. Eu não viu? tenho. Muito Obrigada a bom. todos. Foi um prazer. Sheila, Bom mas rever faça o vocês, gente. coquetel Mesmo aí. que seja rapidinho, Ô, assim, foi muito bom Sheila. rever vocês. Pode deixar que beber eu vou, só não tem Gente, Instagram. adorei, viu? Vocês arrasaram. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Beijo. Grande, com Deus, gente. Tchau. Alô. Obrigada, Eda. Por nada. Ilka, tchau, tchau. Prazer ver você aqui. Tchau, tchau, Sibília. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Opa.